E aí, turminha? Beleza? Tudo certo? Professor Fábio, estou aqui na área para mais aula não, mas uma aula de História, terceirão, terceiro médio, capítulo 6 do ângulo, o texto na página 276, o resumo na 267, História do Brasil. Ok, ok, turminha. É isso aí, vamos falar um pouquinho do Brasil do século XVIII, beleza? Vamos lá. O Brasil do século XVIII era um país o quê? Mais complexo, tá? Houve um crescimento territorial, a gente vai estar comentando aqui a respeito, tá certo? A economia vai ficar mais diversificada, mais integrada de uma região com a outra, né? E vai haver uma grande concentração de renda, uma coisa que já acontecia, certo? Porém, apesar da renda continuar sendo muito concentrada nos fazendeiros, vai haver uma mudança, porque vai haver uma interiorização do Brasil, muito devido à questão da descoberta de metais preciosos pelos bandeirantes, e aí vai se criar uma camada grande aí, intermediária, que vai ser um pessoal crescente em ascensão. Essa é uma mudança que vai acabar ocorrendo aí, tá certo? Também nesse período do século XVIII vai ocorrer a assinatura de tratados de fronteiras entre Portugal e Espanha. Então, o território do Brasil começa aí se definindo, tá certo? E o tratado mais importante que a gente tem é o Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750, ok? Ele é o mais importante, mas não é o último. O último foi o Tratado de Badajoz, em 1801. Mas o Madrid, pelos vestibulares, essa coisa toda, ele é o mais valorizado, porque ele vai dar basicamente a configuração que a gente tem hoje, tá? A colônia de Sacramento, que era o território que Portugal tinha, além do Brasil, ali no sulzinho do Uruguai, esse território vai acabar nos acordos ficando com a Espanha, certo? E a região dos sete povos das missões, a maior parte, onde hoje é Rio Grande do Sul, passa a domínio português. Então, assim, as coisas vão se ajustando aí, tá certo? Bom, o antigo sistema colonial, no século XVIII, vai entrar em crise, muito porque algumas coisas muito interessantes ocorreram na Europa e tiveram uma influência sobre o Brasil bastante grande. Por exemplo, o movimento iluminista, onde você valorizava a razão, você pegava no pé do absolutismo, certo? E era um movimento de ideologia burguesa. Então, quer dizer, olha, a burguesia está precisando de espaço, a burguesia está precisando se assentar. E aí precisamos mudar o jogo, precisamos mudar as coisas aí. Nesse período, houve a independência das 13 colônias, que serviu de espelho para a luta aqui na América Latina. A independência das 13 colônias, muito baseada nas ideias iluministas do John Locke. Se o país, né, se o povo está descontente com o governo, o povo tem o direito de se rebelar. E aí, essa toada vai ser muito, muito aceita, tá certo? A Revolução Francesa vai ocorrer. A Revolução Francesa também é uma revolução de você colocar as ideias da burguesia em voga na frente, certo? Então, a Revolução Francesa, ela espalha essa ideia burguesa pela Europa, isso chega aqui na América, e tem também a Revolução Industrial, que é a revolução na produção de mercadorias, onde a Inglaterra vai passar a produzir essa mercadoria em quantidade bastante grande, tá? Então, vamos dizer que esse mundo absolutista, essa estrutura antiga, tá? Ela está ruindo, ela está acabando, tá? Agora, nisso tudo, vai ocorrer contradições entre os interesses de Portugal, certo? Que Portugal vinha numa crise, nós vamos falar a respeito, estava com problemas de arrecadação, queria aumentar essa arrecadação, ser mais rigoroso na cobrança de impostos, e alguns grupos da colônia que queriam o quê? Mais liberdade, mais tranquilidade, menos pegar no pé, tá certo? E a coisa rola mais ou menos por aí. Então, esse período aqui é o período da ocorrência de algumas rebeliões, tá? A ideia dessas rebeliões não era, no primeiro momento, questionar Portugal e dizer, olha, a gente está insatisfeito, a gente quer se separar. A ideia não é essa. Qual que é a ideia? A ideia é promover mudanças, ajustes,
tá? Ainda não se questionava a questão da independência no país. Bom, dentro dessas revoltas que rolaram na época, vamos comentar as mais importantes, como a revolta de Beckman, tá certo? Que ocorreu no Maranhão, em 1684. E na revolta de Beckman, tem a ver com a criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão. Exatamente. Qual que era o objetivo dessa companhia? Estimular o comércio, intermediando as importações e exportações para a região. Olha, na prática, joinha. Na realidade, não funcionou. E por que não funcionou? Porque tudo que eles exportavam, exploravam os produtores, o produtor era pago pouco ao produtor, e tudo que eles importavam colocavam um preço mais alto. Então, importa caro, exporta e paga barato aí para o produtor do maranhense, não funcionou. Resultado ruim. Isso leva a estourar a revolta, liderada pelos irmãos Beckman, o Manuel e o Tobias, tá? A cidade de São Luís é tomada, jesuítas são expulsos, porque os negros viam também um custo muito caro para serem escravos, e a igreja não permitia a escravização de índio, tá certo? E aí precisou essa situação aí de atrito, e acabou os jesuítas sendo expulsos, tá? E os representantes da Companhia de Comércio são expulsos também. O governo manda suas tropas, o movimento é reprimido, as lideranças são executadas, tá? A companhia é extinta, mas lá na frente uma outra companhia vai ser criada, essa sim vai apresentar resultados melhores. Guerra dos Emboabas foi de 1707 a 1709, tá? E foi na região produtora de ouro, né? De extratora de ouro ali, né? Região Minas Gerais. Foi um conflito entre os bandeirantes, que descobriram as primeiras jazidas, que queriam ali uma certa exclusividade ali na região, ok? E entre os forasteiros, os emboabas, como eram chamados, tá? Aí tinha colonos de outras regiões, os portugueses, tá certo? Houve um conflito bandeirante e emboabas, certo? Os emboabas acabaram vencendo, os paulistas foram derrotados. E aí vai o governo intervir e tal, tentar dar uma acertada na situação. São Paulo ficou numa situação ali mais enjoada, mais chata um pouquinho, tá? O governo de Portugal faz uns agravos a São Paulo, a São Paulo divide com essa cidade. Minas e São Paulo pertenciam ao Rio de Janeiro, são separados e formadas novas capitanias aí, tá bom? Mas a exploração do ouro fica livre, fica à vontade. A Guerra dos Mascates, 1710 e 1711, ocorreu um conflito entre Olinda e Recife, bastante agravada ali pela questão da crise açucareira, tá? Então, vamos assim dizer, a Olinda, era a região produtora de açúcar, e Recife era a região dos mascates, tá certo? Então, todo o problema, como Olinda era a sede do governo, em Pernambuco, todo o problema que tinha, as resoluções eram em Olinda. E o que rolava? Os mascates de Recife, que essa turma tinha, dinheirinho, fazia empréstimo alto juro para os produtores de Olinda. E aí era o problema, aí era a dificuldade, tá? Os olindenses, tá? Os fazendeiros olindenses, muitas vezes não pagavam as dívidas, isso ia por fora, certo? E lá se enrolava, se protelava, porque era em Olinda. Recife conseguiu autonomia em 1709. Os olindenses não aceitaram. Nós vamos perder uma mata. E aí acontece o quê? Vai se iniciar um conflito, tá? Entre Olinda e entre Recife. Entre Olinda e entre Recife, tá? Prevalece Recife. Os principais envolvidos presos, Recife mantém a sua autonomia, ok? Houve a revolta de Felipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, que foi um protesto contra a proibição da circulação do ouro em pó em Minas Gerais. Agora, por que o pessoal protestou? Porque dificultava a contrabando. A turma queria que a coisa rolasse mais frouxa lá. O movimento foi abafado pelo governo, os líderes foram executados. O Felipe dos Santos, que foi o líder, ele era o quê? Um fazendeiro, um tropeiro, tá certo? E ele foi o cara que liderou esse movimento aí.
pela liderança, acabou custando a ele a morte por enforcamento, tá certo? As casas de fundição que o governo havia criado, para transformar o ouro em pó, em pedra, em barra, a cobrança do quinto e a fiscalização continuaram firmíssimas ali, beleza? Para encerrar, falar um pouquinho aqui das reformas pombalinas. A gente tinha em Portugal o rei Dom José I, certo? Ele seguiu os princípios iluministas e, seguindo esses princípios, nomeou Sebastião José de Carvalho e Melo, o chamado Marquês de Pombal, para ser o seu ministro, para ser o cara que basicamente tocaria o governo para frente. E aí, naquelas ideias de despotismo esclarecido, manter um comando real, mas você ter um controle, ter ares novos, tá? Pombal vai governando Portugal e a colônia, certo? Mas de forma contraditória, porque ele aumenta a repressão, fiscalização, aquela coisa do liberalismo é meio colocado no escanteio muitas vezes aqui, tá? Principais reformas econômicas feitas pelo Pombal, né? Criação das companhias de comércio, ok? Isso é contraditório, porque você teria que dar mais liberdade, aqui você está amarrando o comércio com algumas companhias. A questão do imposto sobre a produção do ouro, como a arrecadação caiu, a exigência das 100 arrobas anuais, ou a cobrança do derrame, que era a cobrança de forma violenta, a expulsão dos jesuítas, com quem o Pombal tinha aí entreveiros, tá certo? Ele achava que os jesuítas tinham um poder paralelo, tinha muito poder, vamos dar uma navalhada nesse poder do pessoal, tá? No período dele, as fronteiras vão sendo consolidadas, apesar de alguns problemas aí com a Espanha, houve conflitos, houve algumas guerras, capitanias hereditárias foram extintas, apesar de isso é uma coisa de papel, na prática, praticamente já estavam extintas, e ele promoveu a transferência da capital de Salvador para o Rio, porque o Rio era um lugar onde você tinha, basicamente, proximidade com Minas Gerais, era o principal porto que o país tinha na época, isso aí ficou legal, tá? As ideias pombalinas, elas acabaram não dando tão certo, tá? Houve uma crise econômica, né? Na época a arrecadação de ouro caiu bastante, o açúcar já não estava dando muita coisa, tá? Portugal também passava por um processo de reconstrução, precisava de grana, investimento, porque teve um terremoto lá, atrapalhou bastante as coisas, e aí, gente, aquela situação, né? Com as coisas no nível que estava, a fiscalização aumentou, a repressão aumentou, e isso vai dar, agora sim, pano para manga para que houvesse movimentos de separação. Agora não é mais questionar o poder de Portugal, não é só brigar um pouquinho, ajustes, agora não, agora é para separar mesmo. E aí vem os movimentos emancipacionistas que a gente fala em outra aula aí. Beleza, pessoal? Um super beijo, um grande abraço a todos, que Deus abençoe e até mais. Sempre é um prazer estar com vocês. Um abraço do professor Fábio. História sempre é bom. Esclarece. Até mais.